gostaria que você se apresentasse pra galera, falasse um pouco de você, enfim, até a gente começar aqui tudo certinho. Claro. Cíntia, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra Imagina. poder estar conversando com você. Eu sou meio analfabeto dessas coisas de digital, mas estou começando a pegar o jeito. Meu negócio é lápis e papel. Super te entendo. É, eu me chamo Felipe Salvini e tô aqui hoje porque eu sou vocalista de uma banda de black metal chamada Ask. Vou até mostrar aqui para vocês. Não sei se a minha tela tá espelhada ou não, Tá mas sim. Não, tá tudo certo. Não tá dá para. espelhada, não. Deu pra ver certinho. É. Aham. E eu criei essa banda em 2009, Nossa. já, já tem um tempo, ah, mas na intenção de poder ter um lugar para eu registrar minhas composições. O meu foco sempre foi compor. Certo. Então, toco desde pequeno mesmo, desde os 6 anos de idade. Já toquei, toquei até berimbau e pandeiros. Já fiz Já de toquei tudo um pouco. esse lance da música, né? Então, Aham. e aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tive meu primeiro contato com o black metal. Caraca, super jovem. Ah, é. Mas assim, falando um pouco do ASCII, né? O meu foco sempre foi a composição. Tanto que eu toquei ao vivo pouquíssimas vezes. É, entendi. Entre 2015 e 2016, eu Uhum. toquei umas 10 vezes só. Aí eu quis reformular a banda porque eu queria focar mais em compor. Aham. Aí eu adotei o formato duo, Sim, né? sim, é até uma curiosidade. Deixa eu até separado aqui perguntar, né? O pessoal que já tá fazendo pergunta já, galera, já vai deixando as perguntas no chat e já eu pergunto aqui pro Felipe. Cara, como é que surgiu essa ideia do duo, assim? Foi mesmo pra tentar trazer uma inovação, pra melhorar a questão de qualidade de vocês, enfim. Foi por causa do meu foco na composição mesmo. Uhum. Eu queria. Por que que a gente começou a tocar ao vivo, né? Eu criei o Ask em 2009 e comecei, assim, com a cara e com a coragem, a fazer as primeiras composições. Aham. E era um duo. Era o ex-vocalista, o Paulo Roberto, e eu me virando no instrumental. Então a gente já fez essa banda com formato de duo, em- com foco em composição. Certo. E aí quando a gente começou a ouvir, bem jovem mesmo, bandas como Darkthrone ou Burzum, a gente falou, o Satyricon, a gente falou, cara, essas bandas, se tem dois e elas fazem acontecer, vamos ver qual é que é, né? E aí, em 2015, a gente decidiu, eu fui, eu primeiro fiz a banda sem música nenhuma, mas para poder canalizar mesmo as composições. Certo. Aí, entre 2014 e 2015, eu senti que eu estava um pouco maduro nas composições. Ah, e aí a gente fez um disco chamado Once, que a gente fez ele independente, né? Tem Aham. ele no YouTube para o pessoal ouvir. A gente vai colocar no Spotify ainda, porque não tem. Mas tem ele no YouTube para o pessoal. Só colocar lá Ask Once, que vai aparecer lá. São as primeiras composições que eu fiz na vida. Então, eu olho para isso e eu falo, cara, não tá legal, não. Mas o bom é que a gente vai ver, vai evoluindo, né? Inclusive, Sim, te deixou no eu, chat o exclamação Ask com todos os links pra galera. Tem link do YouTube, link do seu Instagram, link de tudo aqui pra todo mundo achar vocês. Ah, legal. Instagram é uma coisa que eu já levei um puxão de orelha É, essa semana da Suzy, da Som do Dharma, porque algo que eu preciso começar a prestar mais atenção, esse mundo digital, que eu sou zero, mas tô aprendendo. E aí, e aí esse formato duo, então a banda começou como um duo, aham, aí quando a gente lançou o CD, eu não queria ficar, a gente lançou independente mesmo, pôs na internet, fez umas cópias piratas, mas independente, só para ter físico. certo. E aí eu falei, cara, vamos fazer um clipe para ajudar a divulgar, né, o som.
Aí tem lá no canal do Ask, se alguém quiser ver, a música chama. Esse clipe antigo ainda era o Paulo cantando, não era nem eu. Aham. Chama Übermensch, que é uma. A gente gostava muito do Nietzsche, filósofo Nietzsche, Uhum. né? Até hoje eu gosto muito dele. E por conta dos conceitos mesmo que ele acabou de. A gente pode até falar um pouco sobre isso, porque é algo que norteou um pouco do meu começo na música, né? Uhum. Ah, o Eterno Retorno, a galera interpreta muito mal o Nietzsche, né? Porque e aí, um parênteses agora, falando desse começo do ASCII, a gente via sempre pessoas elogiando muito o Nietzsche e pessoas falando muito mal dele. É muito 880, né? E aí, tá, vamos entender o que falam bem e o que falam mal. E eu comecei a ver que quem fala mal não estava referenciando o próprio Nietzsche, estava referenciando pessoas que falavam dele. Uhum. Então, não conta. Eu quero que, assim, o que o Nietzsche falou que é ruim, entende? O Uhum. que o Nietzsche falou que soa preconceituoso, que soa elitista, que soa isso, mas mostra algo que ele escreveu em vida, não livros lançados que a irmã Depois. dele. Não, Tô ligado. outros autores tendenciosos para uma visão política. Assim, então hoje nunca ninguém conseguiu me mostrar algo ruim que o Nietzsche realmente fez, entendeu? Muito pelo contrário. Então, e aí, lendo o próprio Nietzsche, a gente começou a fichar o Assim Falou Zaratustra, sabe? Caraca. Eu fichei quase metade fiz fichamento mesmo, de Sério? quase metade do Assim Falou Eu, Zaratustra para a eu, eu gente poder. eu acho que ninguém do chat, que a galera mais jovem, não sabe nem o que é fichamento. Só pra você entender. Essa galera não deve nem saber o que é fichamento. Fichamento. É, porque é praticamente você fazer um resumo do livro, dos pontos e tudo mais, né? Isso, você faz. O fichamento é nada mais, nada menos que um resumo em tópicos. Uhum. Como se fosse você está rascunhando algo que você entendeu de um texto ou que alguém te falou. Sim. Você entende, ó, entendi isso. Vou ler de novo para ver se o meu resuminho bate com o que ele está falando. E o fichamento, geralmente, ele não é uma redação de vestibular. Ele Uhum. é em tópicos, né? Assim, bem a grosso modo. Então, eu fiz um fichamento do Assim Falou do Zaratustra. Eu tenho até hoje ele, mas eu não Caraca, terminei. sério? Quem quiser, Eu acho que minha mãe deve ter uns dois fichamentos que eu fazia de livro, assim, quando eu era criança. Mas assim. o pessoal não sabe nem mais o que é livro hoje em É, dia, por, né? por isso que eu comentei. Tipo, eu falei até bom você ter explicado, porque o chat, provavelmente a galera não sabe nem o que é fichamento, eles nem fazem Não, para a isso. galera também entender a profundidade das músicas que eu coloco no ASCII, e para quem não sabe o que é um livro físico, né? Quando a gente for falar mais hoje em dia, tem. Isso é um livro Aham. físico. Polêmico título. Porque Aham. eu tô mostrando porque tem uma música do disco que chama isso aqui, né? Aham. E inclusive eu me baseei no livro. Entendi. Isso é um livro físico, né? Que Uhum. outra que eu também tem uma música no volume 2 E que, você que sempre leu bastante, desde de criança, você sempre gostou de ler, de se aprofundar, não só em filosofia, mas em todos esses aspectos, assim, não só religiosos, enfim, de diversas vertentes? desde que eu me conheço por gente, porque antes mesmo de eu aprender a ler e escrever, minha mãe sempre lia, me estimulava a leitura, assim, sei lá, Gibi da Turma da Mônica. Aham, E aí você vai vendo o quadrinho, ela deitava do meu lado, e aí ela ia lendo, e eu vendo ela ler, entendi. entende? Eu não sabia a palavra, mas... Então, desde criança, desde novo. E desde muito pequeno também esse lance da espiritualidade e o caminho da mão esquerda, da Uhum. escuridão. Por conta. Sabe, você já assistiu o filme do Sexto Sentido? Já faz tempo. Era tipo aquilo, a minha infância. Só que Caraca! eu não tinha medo, não. Era algo que eu achava legal e engraçado. Entendi. Então, tipo assim, você convive com gente morta e gente viva ao mesmo tempo a todo momento e não desliga nunca. Que doideira. Aí, então, é como se fosse isso. Tipo, era o menino do Sexto Sentido ali. Hum. E você acaba vendo. E aí tem o lance do black metal desde muito novo, porque assim, você acaba vendo que as instituições mentem, as pessoas mentem,
sobre qualquer coisa, e você tá vendo que o que tá acontecendo do lado do invisível, você tá vendo que é tudo mentira, né? Você vê que o que o padre tá falando não é verdade, por exemplo. E aí porque o padre tá falando assim, isso pra mim não é polêmico falar, porque pra mim é algo natural, né? Então, se as pessoas acham que eu tô querendo dar uma de trusão ou levantar polêmica, A não, gente não até é. tava comentando, antes de só fazer um paralelo, a gente tava até comentando sobre um show do Behemoth, não sei se chegou a ver, que tá uma polêmica, né? Acho que foi final de semana. Não Eles sei. tocaram na Eu Itália. não acompanho nada. Mas o Felipe, você tem que acompanhar, cara, porque é muita loucura, sabe? O que que aconteceu? Os caras foram tocar na Itália e, tipo, é um país muito religioso, querendo ou não, né? É, Tipo, e é o que eu tava falando pro chat. Falei, cada um tem sua liberdade. Todo mundo, se você quer ser cristão, você não quer ser cristão, whatever. Cada um tem sua liberdade, tem sua sim. verdade. E tinha uma galera na frente, que eu não sei se eles foram tocar perto do Vaticano, alguma coisa assim, não faço ideia. Mas aí tinha uma galera da igreja rezando pela galera que tava entrando no show, cara. Tá bem polêmica essa situação. Mas eu Sa- entendo o fato de você ter isso ligado em si e ter criado o ASC, assim, que é uma coisa muito diferente, né? é. Então, isso que você falou é interessante, porque eu gosto muito de música, desde pequenininho. Então, os meus primeiros discos de vinil eram os discos do meu pai. O que, que você ouvia quando você era pequeno, assim, que você ouviu pela Ó, primeira os vez? primeiros discos, eu consigo até listar, os primeiros 5 discos, mais ou menos, quando eu tinha uns, sei lá, uns 8, 6 anos, não sei. Que foi quando eu comecei a me interessar por música, porque sempre teve disco e meu pai sempre foi da música, né? Aham, Meu pai era do rock e minha mãe era mais do MPB. certo. E aí eu não era, nunca fui muito fã de MPB. Nada contra e nada a favor. Assim, Você só não eu falando, gostava. gosto pessoal, Uhum. né? Eu achava o rock mais barulhento. Aham. Isso pra mim é uma qualidade. Aham. Mas assim, eu lembro que assim, o primeiro disco que eu ouvi na minha vida foi, do meu pai, óbvio, foi ou A Night at the Opera do Queen, Caraca. ou foi o Peace of Mind do Iron Maiden. Eu não sei falar qual dos dois. Então eu não sei falar qual dos dois, mas eu lembro que ele deixava comigo, né? Eu ouvia muito, assim. E ele colocava pra eu ouvir. Aham. Tipo, A Night at the Opera do Queen, Peace of Mind do Iron Maiden, Pink Floyd do The Wall. Nossa. é, Ele tinha um compacto do Creedence, Caraca. que eu acho que esses lado A mesmo, sabe? Uhum. Essas 2, 3 músicas que todo mundo conhece, que é compacto, né? Pra vender Vendia que nem água. bastante É na isso. época. Uhum. Tinha também. Aí, por isso que eu falei dos discos do meu pai, porque o Kiss Creatures of the Night, que é um disco meio difícil de você encontrar hoje em Isso dia, é verdade. infelizmente eu não tô na minha casa que tem a minha biblioteca, meus livros e meus discos, senão eu mostraria aqui pra você. Então fica Eu tô em outra tranquilo. casa, né? Aham. Mas o Creatures of the Night eu sei que a galera é difícil meio de encontrar. Eu sei que tem a capa original, e é o que eu tenho, né? O Aham. originalzão mesmo. E o Rock and Roll Over do Kiss, né? Então eram os discos que eu ouvia, que era do meu pai. E aí você comentou esse lance do Behemoth, porque o Kiss, ele se beneficiou, ele soube trabalhar isso, é um marketing. Com certeza. Você tinha os shows do Kiss, aí tinha um monte de mãe É evangélica que ia lá na frente. verdade, é verdade. Cara, e isso assim, pra qualquer banda, é, isso pra mim por exemplo, se algum dia um monte de evangélico for. Vai, vamos trazer pro black metal, né? Se um monte de cristão, um monte de judeu, um monte de islâmico for levantar faixa, É complicado, né, cara? ela é bom. Porque isso é marketing de graça. Mas é aquilo que eu tava conversando com o Sarah. Eu falei, Não é complicado, é bom, não, ma- é mas, marketing de não, graça. tudo bem, mas é uma questão da galera respeitar, né, o que o outro tá fazendo, querendo ou não.
o ESC hoje é o seu trabalho e você se baseia nas suas composições e no que você tem de melhor pra trazer isso pra sua banda, que eu tenho certeza. Sim, sim. É como se fosse um diário, né? Sim, Então, tudo que eu penso tá lá. Literalmente tudo, né? exatamente, exatamente. E, Então, enfim, pode continuar, Felipe, não quero te não, atrapalhar. fala, fala. Não, eu ia perguntar como é que tá isso inserido hoje nas suas composições, assim. Eu sei que tem coisa nova, vou perguntar sobre, mas eu queria entender como é que tá agora. Vocês estão com algum planejamento de single novo, de coisa nova? Como é que tá isso pra você? Porque pelo visto pra você compor é muito fácil, né? Então isso é muito importante. Por exemplo, eu sou zero nessa parte de composição, Sim. né? A gente lançou. Então, isso que você falou até é interessante, porque, por exemplo, o volume 2 que a gente está divulgando de uma forma. Começando a divulgar de uma forma mais bacana agora, Uhum. ele foi composto. Ele demorou 6 anos para ser composto. Caramba. E, e ele, ele reflete. Essa maturidade musical do volume 2 não é a cabeça musical que eu tenho hoje. É a cabeça musical que eu tinha em 2017, mais ou menos, que foi quando a gente compôs ele. Aham. É o volume 2. Eu tô compondo agora, nos meus rascunhos, na minha cabeça, o volume 4 na Caraca. minha cabeça. Então, o volume 3 a gente compôs em 2023, né? Enquanto a gente estava nessa de conseguir lançar, porque o volume 2 a gente lançou no fim de 2023. Certo. E aí, no ano ele já estava pronto, só esperando algumas coisas do selo que lançou ele, né? Uhum. Então, esse ano a gente passou compondo o volume 3 e aí, em um ano a gente compôs o volume 3. Nossa, aí foi mais rápido. Foi porque eu falo que compor o volume 2 para mim foi tipo uma faculdade. Eu fiquei 6 anos para chegar exatamente na perfeição que eu queria. Uhum. Só que uma pessoa faz uma faculdade de 4 a 6 anos. É verdade? Então eu estudei composição durante 6 anos compondo um disco, entende? Meu TCC é o volume 2. Praticamente. Então, depois que você passa 6 anos e você entrega um TCC, cara, se você vê uma, sei lá, eu vou criar um exemplo muito tosco assim. Se você vê uma lagartixa na parede e, e você tiver uma métrica musical na cabeça, você consegue compor algo bom. Falando da Minha lagartixa na parede, lagartixa, entendeu? né? Sei lá, eu inventei qualquer coisa agora. Aham. Então, é assim, a minha cabeça hoje, eu tô compondo o volume 4. Caramba. Mas eu não tenho pressa para lançar nada. Porque assim, a gente lançou o volume 3, vamos até falar. E aí, você perguntou se a gente já tem alguma coisa para lançar agora e tal. Estamos trabalhando em algo. Se em 2015 e 2016 a gente lançou o Once de forma independente e fez um clipe da música Ibermensch, Uhum. com o tema do Nietzsche, ah, e aí eu fiquei muito mais encarregado em criar as músicas, o instrumental, e o antigo vocalista que fazia duo comigo, ele escreveu quase todas as letras. Entendi. E o cara é aquele black metal, eu acredito que seja igual a média do brasileiro, tipo assim, que curte black metal. É aquele black metal mais ateu, Uhum. que faz críticas à religião, à instituição religiosa, entende? Uhum. Que eu acredito que é meio que tá na média da galera, se você for ver todo mundo que você conhece que curte black metal. Uhum. A galera não é de um culto mesmo. A galera não tá Não, inserida na não, não. espiritualidade igual eu tô, de forma, assim, incisiva. Sim. E o black metal ser, de forma religiosa, ser um estilo de vida. Entende? Uhum. A galera é mais ateu, né? E critica a religião, critica a igreja, critica sistemas de opressão. Eu vejo pelas pessoas que eu conheço, né? Isso não é nenhuma crítica, não. É uma realidade mesmo, Uhum. né? É assim. Então, as letras do Once, elas tendem a ser mais genéricas no meu Na ponto de sua. vista. Não, Entendi. não é genérica de ruim. Mas no contexto geral da coisa. É uma blasfêmia mais crítica, Uhum.
entende? A alguma instituição. Aí, então, o volume um ele para quem for ouvir, e ele também, eu vejo ele soar muito como uma mistura de Dayside, Gorgoroth, porque eram as bandas, as Marduk, as primeiras bandas de black metal que eu ouvi, então a minha referência era aquilo, Entendi. né? Aí, então, pra mim, esse volume, esse 11, e quem for ver, no clipe é o antigo vocalista, eu tô tocando baixo, ainda tenho cabelão, tô tocando contrabaixo no clipe. Aham. E a gente, então, é por isso que é a Ibermensch, né, o Nietzsche, ele é um negócio mais crítica, entende? Uhum. A instituições, porque o ex-vocalista ele tinha essa visão. As primeiras músicas que a gente criou na vida, era amigo desde escola, a gente se conheceu na escola, Caramba. então a gente começou a inserir assim o nosso gosto musical no black metal junto. A gente falou, vamos fazer uma banda e vamos compor. E era Aham. nós dois. Então ele é mais assim, entendeu? E aí, quando ele decidiu sair da banda, ele veio e me falou isso em 2017, que foi quando a gente tava começando a tocar ao vivo. Então Ah, eu tinha sim. formação, começamos a tocar ao vivo, e por razões pessoais da vida dele, não tem nada a ver com a amizade nossa, Aham. mas da agenda pessoal dele, o, a cabeça dele, ele tava parando de tocar mesmo, né? Uhum. Música, Uhum. tocar. Uhum. E eu falei, putz, cara, eu não quero parar com o Ask. Então a gente porque eu não queria ouvir o Ask com outra voz que não fosse a dele, porque a gente criou numa amizade. Pra mim não faz sentido ter outra voz. Não é uma questão de ego, é uma questão de assim, na minha cabeça não faz sentido, porque a gente criou aquilo junto. Entendi. Então, aí eu falei, mano, na moral, eu vou aprender a cantar, né? Vou exercitar, porque eu não quero ouvir outra pessoa cantando, tipo, entendeu? Entendi. Aí ele falou pra mim, ele falou, cara, então chama o guitarrista que tava com a gente, que ficou até o fim desse ano, o Lucas Duarte, que compôs o volume 2 comigo, Certo. né? Então, ele é um cara que ele não é do black metal, Aham. ele nem curte black metal. É por isso que eu chamei ele na banda, porque ele é um compositor, ele toca viola caipira, ele compunha linhas de baixo para uma banda aqui de reggae, Caramba. ele já compôs para banda emocore, De todos os estilos, assim. É um cara e bom, um viola músico e bom. viola caipira. E assim, e é uma analogia que eu faço. Por exemplo, se você quer um. Só para galera entender a minha cabeça musical. Por exemplo, se você precisa bater uma laje na sua casa, você vai chamar um pedreiro ou você vai chamar um satanista? Menino, do Neida. Um pedreiro para bater uma laje. Se você vai entender de onde eu vou chegar. Se você precisa fazer um bolo de aniversário para sua tia, sei lá, você vai contratar uma boleira ou um satanista? As ideias. Uma boleira. Não, sim, claro. Se eu para você entender, se eu quero criar composições musicais e boas, eu vou chamar um compositor Claro, um cara muito bom. ou um satanista. Você entendeu o meu raciocínio? Não, sim, claro. Tem que ser Então, assim. Ó, o Lemur até falou, pô, o Nergal tem vários projetos paralelos, inclusive uma banda de country, com certeza. E o cara é incrível, música incrível. é. Então, assim, então, quando a gente. Aí o Lucas estava tocando guitarra com a gente ao vivo, eram dois guitarristas. Certo. E aí o Paulo, quando ele foi sair do vocal e da banda, ele falou: olha, já que o seu foco é composição, desmancha a formação e chama o Lucas para fazer parte do duo com você. Aham. Assim você vai conseguir focar em composição com um multi-instrumentista e compositor do seu lado. Foi uma ideia do ex-vocalista, essa quando ele estava saindo. Então ele saiu da banda, aí eu conversei com o Lucas, ele topou. Aí a gente ficou 6 anos para criar esse disco aqui. Sim. Caraca. Pra- Entendeu? Tudo esse rodeio que eu tô fazendo para chegar no volume 2, Aham. Os 6 anos. os Caraca, 6 anos. Então, nesses 6 anos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma música que tem aqui no disco. Tem uma música chamada Royalist, que é a sexta música. não, nada. Eu ia falar alguma coisa do chat, mas tudo bem, pode falar. A Royalist, que é a sexta música do disco. Hum,
essa música eu escrevi, eu estava muito inspirado pelo livro Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Uhum, E para alguém que lê o livro, né? Eu sei que tem filme e tal, mas eu não assisto TV, então uhum. eu sou da caverna. E o livro, eu estava lendo aquele livro, ele estava me cativando muito. E aí toda aquela crítica social que ele faz na época do Napoleão na França, burguesa e tal, né? Ou aquela não é realeza que chama, é clérigo, é nobreza. Então eu peguei e fiz essa Royalist. Tanto que ela começa com bateria como se fosse um bagulho militar mesmo, Uhum. sabe? E aí a letra eu vou descrevendo, vou até pegar. É que tá em inglês, mas eu vou ler em português aqui pra você ver. Pra galera ver a riqueza desse disco, né? Eu tava muito. Em 6 anos, meu, o ano que vem você tá com uma cabeça musical totalmente diferente. É, você vai evoluindo, né? Com certeza. Então, Uhum, por exemplo, aqui uma estrofe da Royalist, pra você ver que é o que me inspirou lendo O Conde de Monte Cristo. uhum. Então, por exemplo, tem uma estrofe aqui que eu falo: o camponês roubou um pequeno punhado de feijões que não era o suficiente para um nobre, mas alimentou o seu filho. Agora a sua carne é um banquete e os nossos caros abutres aplaudem. Que aprendizado para todos aqueles que estranhamente sonham. Ou seja, é um lance social que eu tirei do livro. Não, não que isso é uma cena do livro, porque não é. Mas A, eu su- criei a essa cena na questão, minha cabeça. a questão de Tipo, tem interpretação, tudo mais. entendeu? Um Uhum. nobre que tem um camponês, ele foi lá e roubou um punhado de feijão para alimentar. Por que feijão? Porque é a palavra que ficou melhor na métrica da música, tá? Não é nada pessoal com feijões, não. Então, mas é para um punhado de grãos para dar para o filho dele comer. Um punhado de feijão não é o suficiente para um nobre, Entendi. para alguém da realeza ou para um clérigo, mas matou a fome do filho dele. Só que como ele roubou esse punhado de feijão para alimentar o filho dele, agora a carne dele, do camponês, é um banquete para os abutres. Ou seja, ele foi executado e o corpo dele está lá em praça pública. É uma interpretação de texto e você criar a cena na sua cabeça. Entendi. Tipo assim, que aprendizado para todos aqueles que estranhamente sonham, que pensam. Foi um aprendizado para quem ficou vivo e viu, porque assim, não rouba o punhado de feijão do clérigo ou do nobre, deixa seu filho passar fome, entendeu? Então essa música eu escrevi lendo, muito inspirado na crítica do Conde de Monte Cristo. Entendi. E aí tem outras aqui voltadas, por exemplo, e aí isso é livro, né? Aham. Mas aí, por exemplo, aqui a contracapa do disco tem um ponto riscado de Exu, Entendi. que eu sou da Quimbanda também, né? Eu Uhum. cultuo Exu e Pombagira. Então, esse ponto riscado aqui é de um Exu que me acompanhou durante os 6 anos que eu fui compondo esse disco, era esse Exu Tiriri. Isso aqui é um ponto da Entendi. encruzilhada, da atuação da encruzilhada, do reino da encruzilhada de Exu Tiriri. E ele, tanto que eu tenho até um ponto de Tiriri aqui na cabeça, não sei se dá para ver. Dá. Dá pra ver. Aqui é outro ponto que significa outra coisa, né? Que é um Exu que felizmente eu ainda tenho trabalho, eu trabalho com ele ainda, né? Entendi. E quero trabalhar a vida inteira. Mas assim, então tem coisas aqui baseadas no meu culto. Por exemplo, quando eu tinha uns 12, 13, antes de eu conhecer o black metal, eu li esse livro aqui, Aradia, o Evangelho das Bruxas, Uhum. de Charles Leland, né? E esse livro aqui é um compêndio. Aí você falou do Behemoth no Vaticano, na Itália. É. A Itália, esquece a Itália cristã, né? Tô falando da Itália de verdade, não a Itália que deve ser apagada do mapa. A Itália de verdade que é pré-cristã, entende? Uhum. Você tem as estregas, que hoje em dia a gente tem a estregueria que chamam, né? A galera que gosta do Wicca, essas coisas, sabe? É a bruxaria italiana passada de geração em geração, de mãe para filha, né? A bruxaria italiana é um negócio muito feminino, Uhum. né? E esse aqui é um compêndio de benzimentos e que, inclusive, vamos também deixar menos culto e mais blasfemo porque é black metal, É. mas é uma das coisas que a igreja, né, o cristianismo roubou do povo italiano, o benzimento.
quando a gente era criança, você ainda tinha católicos idosos que benziam. Uhum. Não sei, não sei se você fala de capital, eu falo bem do interiorzão mesmo. É, não, Então, eu sou do interior. Ah, ainda tem aqui, tem bastante, inclusive. Ainda católico que tem, benzia tem, e tal, tem, né? tem, Mas é tem. menos. É, não é igual tinha antigamente, mas tem Porque bastante. porque o cristianismo não é um culto, não é uma religião. O cristianismo é uma política inventada na mesa, é ateu, para escravizar todo mundo. Essa que é a real. A cada década e a cada século que passa, o cristianismo fica mais ateu, o catolicismo principalmente. Por exemplo, não é à toa que hoje em dia você tem o cristão não praticante. É o aconchambramento total, porque o cristianismo ele foi feito para ser materialista e ateu, né? Aham. Você tira o senso de, de humanidade da pessoa, de natureza, para você poder manipular ela melhor. O cristianismo foi inventado assim, né, por Júlio Vespasiano, em Roma, na mesa, e pela família dele. Que a gente conhece ele Esse, como Júlio César, né? tô ligado. Mas isso daí é uma questão mais histórica, né, Felipe? Eu tenho certeza que se a gente ficar Isso. aqui, a gente vai ficar debatendo Então, mas até. voltando, na Mas Roma, enfim. ó, a Itália, falando agora de música do ASCII, a Itália, Uhum. antes desse câncer que é o cristianismo surgir, que eu acho que Mas eu aí, defendo. então, mas é uma questão de. Você concorda comigo que é uma questão de opinião? É uma questão. Opinião sua. Então, assim, Sim, 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 é uma questão de opinião. sim. Independente. Não, ó, e também deixar uma coisa clara que acho que talvez tenha te incomodado. É, eu não sou nenhum militante de nada. Não. Eu só tô preocupada, assim, tipo, por conta do horário. Que eu ainda tenho algumas questões pra te fazer. Ai, desculpa, eu começo a. Imagina, Você viu que eu imagina. falo pra burro, né? Eu começo a falar e vou embora, então me perdoa. É, eu vi que você tá todo empolgado. Aí eu tô olhando o horário aqui. Eu ainda tenho mais uma Ai, banda pra fazer. Não, fica tranquilo. até que horas a gente pode ir aqui? Ó, Só pra eu saber. podemos ir até umas 6:05 no máximo, estourando. Putz! Tá, então esse livro aqui é para quem gosta de bruxaria, paganismo italiano, romano. Tem uma música aqui no disco que chama A Bruxa e o Cardeal, que é uma música em português Uhum, com trechos em italiano. É uma música bilíngue, uhum. né? Tem aí, esse disco tá no Spotify pra galera ouvir e tudo mais. Então, só para resumir aqui, porque agora que eu soube do seu horário. Esse disco ele tem 10 músicas, tem uma música em português chamada Represente Satanás, que é tipo um punk, Uhum. mas eu não curto punk, eu me baseei no Baião Nordestino. E aí com guitarra Nossa, distorcida fica punk. entendi. Porque eu tava devorando literatura de cordel, muito, Uhum. muito. Tudo que era cordel nordestino, cara, eu tava devorando. E aí eu fiz a Represente Satanás. Então, esse disco ele é muito rico. Tem música em português, tem música bilíngue e a maioria em inglês. Só entra lá no Spotify ou no YouTube do Ask, volume 2, Demorou. ouve e aprecie. E tem também o clipe da primeira música que é a Sinner, quem quiser. Respondendo a sua pergunta, então, a Ó, gente esse ano chat, vai. depois se você ficar sem responder as perguntas, a culpa é dele, viu? Que ele tá falando. Eu Perdão, não consigo perguntar. desculpa, eu não sabia que tinha horário, desculpa. Imagina. Ó, então esse ano a gente vai lançar um single Uhum, que tem uma participação chamado especial que eu estou sabendo. Vai ter, e eu não sei se você já está sabendo quem é. Não sei. Então Não estou vamos deixar o sabendo. suspense aberto, mas eu vou falar uma coisa para você. Olha só. É uma das primeiras bandas de black metal do mundo. E é brasileira. Você ia falar de sarcófago, né? Porque pra mim. Não vou nem dar Porque nenhum assim, tipo de da última, spoiler. da última vez que eu discuti sobre isso, eu tava num rolê lá na Europa, lá, os caras, Black Metal nasceu na Noruega. Eu falei, galera, não vai ser legal a gente discutir isso, não. Entendeu? Aí cortamos o assunto pra ninguém perder a amizade, É, entendeu? Pra ninguém fazer. essa E morreu isso comigo. a música, ela vai se chamar o que a gente já divulgou, The Mask Certo. of the Devil, Ela A já tá. Máscara do Diabo. Você já compôs ela, já tá criada, tudo certo. Olha. Já estamos gravando. Caraca, vocês já estão gravando já. Já. Eu achei que Essa vocês estavam música compondo ainda. Eu até ia perguntar. Não, eu compus no fim do ano passado. Certo.
Eu componho que nem água, assim. Então, essa música, The Mask of the Devil, e aí entra o porquê da escolha, não podia ser qualquer pessoa, Dessa não. Vou dar pessoa umas dicas aí pra específica. galera. Mas eu não vou dar spoiler nenhum Hum. de qual banda seja a participação especial, né? Ah, Mas a The Mask of the Devil é assim, no Ask eu também quero trazer as minhas coisas de culto da Kimbanda, e porque a Kimbanda é uma religião brasileira, é um culto brasileiro, uhum, é o que o Brasil tem de melhor, é a Kimbanda, uhum. o culto de Exu e Pombagira. Não é à toa que pessoas da Umbanda, do Candomblé, de toda a espiritualidade estão pegando Exu e Pombagira para cultuar também. E isso eu vejo com bons olhos. Entendi. Porque o Brasil é isso, Exu e E Pombagira aí, é o Brasil. essas suas influências você trouxe agora para essas suas novas composições, assim, Exato. O dessa. volume 3, metade do volume 3, eu só falo o nome de Exu e Pombagira. E me conta uma coisa, tem show? Você vai voltar, vocês vão voltar pra estrada? Vocês vão voltar a fazer Sim, show? a gente teve que parar os shows Uhum. porque no meio do ano passado eu sofri um acidente de trânsito. Caraca. Eu tive que fazer uma cirurgia aqui no braço. Meu braço, ele. Tipo Lego, o braço e o corpo Caramba. descolou por dentro, não deu nada exposto. E aí eu tive que fazer Uhum. uma cirurgia para juntar o braço de volta no corpo. Eu fiquei, Uhum. desde o meio do ano passado até agora, Tratando. fisioterapia e tal. Uhum. Agora que eu voltei à vida normal agora. Entendi. Então, vamos começar, voltar a ensaiar. Então, a gente teve que fazer essa pausa, E infelizmente. vocês já têm alguma programação aí de show, turnê, mais pro meio do ano, talvez, ou final do Não, ano? Nada. zero. Entendi, Zero. entendi. Porque a gente O está foco muito é só as focado nisso. gravações. No meio entre junho e julho, a gente está lançando essa música, esse single, Certo. The Mask of the Devil, que é o tema. E aí tem a ver com a escolha do músico. E aí entra naquilo que você falou: Black Metal foi inventado no Brasil, tá? Não, tá, tem o Venom do começo dos anos 80, mas antes dessa galera da Noruega queimar a É. igreja e usar isso para promover a banda, no Deus. Brasil já tinha Olha, algumas bandas e uma tinha. delas vai estar nesse single, entendeu? Para corroborar aí, Entendi. concordar com a sua visão. Mas o Mask of the Devil pra galera entender, a Máscara do Diabo, ele é um elemento do culto da Quimbanda. Uhum. O diabo brasileiro, e na América, para quem gosta de estudar sobre escravidão, não é escravidão em si, mas povos Ó, africanos. soltaram um sarcófago no chat aqui, né? Olha lá, ó, gente. Não vou falar essas coisas, senão nem dá pinta se é ou Não, não. fica tranquilo. Não, não pode dar fim. Ah, então, Mas, galera, e então aí, são um monte de galera, vocês não vão adivinhar, galera. Tipo, não tem o que o fazer. membro, vou dar uma dica, não poderia ser uma pessoa que não cultua. Para poder entender o que a gente está passando Uhum, nessa música, ele tem que fazer, ele não pode ser um ateu. Ele tem que realmente cultuar. entendi. Então vamos ver as bandas de black metal que têm culto pro meio, brasileiras que têm culto pro Vocês meio, hein? lançam quando? Em junho? Entre junho e julho. Julho, Não vai. tem data Julho é o definida nosso ainda. deadline, o nosso deadline é julho. Entendi. Então, a música fala sobre a quimbanda brasileira, fala sobre a máscara do diabo, que é um elemento que Exu e Pombagira usa na Uhum, quimbanda. Quem está fazendo a arte é uma pessoa da minha corrente de quimbanda, que é o meu tatuador. uhum, Né? Todas as nossas tatuagens que a gente faz, aqui é o sigilo de Lúcifer, né? uhum. A gente faz porque é o nosso estilo de vida. Então, uma pessoa da minha corrente. Então, a música fala sobre quimbanda, a cultura brasileira. A arte está sendo desenhada por um quimbandeiro. Uhum. E a pessoa, o guitarrista, já deu um spoilerzinho aí. O guitarrista que vai gravar as guitarras desse single, ele, a banda dele, de black metal, expõe espiritualidade e culto. Bom, Então, o e chat tá aí, soltando aqui. Gente, vai, manda. não, eles estão falando assim, não sei o quê, não é tal banda, não sei. Gente, não tem. Vamos aguardar. Como meu tempo está curto, Felipe, meu tempo está curto. A última pergunta que eu posso fazer pra você, desculpa, mas é porque é curto aqui mesmo. Não sei, Rafa. Eu tô aqui, ai, não sei o que, não sei. Eu não vou falar, eu não sei se é sarcófago, eu não sei se eles estão falando outros nomes. Não, não é esse nome aí, não, Rafa. Acho que esse nome aí também não é. Falei, qual é? Não, falaram velho. Velho? Não conheço.
Uma Não banda vou de... falar nem que sim, nem que não Eu não também. conheço. Assim, vou ser muito sincera. Eu gostava, assim, gostava, não, eu ouvia muito mais banda de black metal uns tempos atrás do que atualmente. Mas, velha é boa, já ouvi o show deles. Velha é banda brasileira de black metal. Mas eu nunca ouvi o Lemurion, sério mesmo. Mas é uma das primeiras bandas do mundo. De black metal, né? O pessoal tá falando A gente aqui. tem que ver isso aí. Uma das primeiras bandas de black metal do mundo. Antes da galera começar a queimar a igreja na Noruega, Meu essa amigo. banda já tinha disco lançado e é brasileiro. Aí, ó. Então, velho, é recente. Vocês estão falando um monte de nome de banda que eu já ouvi, que eu vejo em festival, que é recente. Não, não. Não, não é. Bom, minha última pergunta, senhor Felipe. Cara, uma banda pra você falar aqui pra gente que é assim uma banda assim que você, como posso dizer, que atualmente, ou seja, da sua vida, não sei, uma banda que você gosta de ouvir bastante, não precisa ser de black metal, mas alguma banda que você gosta bastante que você tá ouvindo recentemente. O pessoal perguntou e a pergunta foi aqui e eu não vi. Senão daqui a pouco vão me xingar aqui. Eu tô fazendo umas Tá. perguntas. Pra galera, assim, então vamos. Pra deixar a galera mais instigada em ir lá e ouvir o volume 2, Aham. eu não vou falar nada de metal, não. Eu vou indicar um disco do Facção Central Ô, louco! chamado O Espetáculo do Circo dos Horrores. Pronto. E outro disco que não tem nada a ver com nada também, o disco do Tio Patinhas, que o Thomas Holopainen do Nightwish lançou em 2015, mais ou menos. O Thomas do Nightwish, ele tem um disco solo, que ele fez a trilha Sim! sonora da história do Tio Patinhas. Caraca, é verdade! Nossa, mas isso é de quando? Ô, Silvio, de quando é isso aí? Você que é o menino 2000, da... Nossa, é do 2000 tempo... uns 2000 2000, antes de bolinha. 2020, é. Caraca, foi longe, ó, Então, o chat foi longe agora. só pra galera entender, assim, também para deixar aberto pra gente fazer continuar esses bate-papo cultural, né? Pra galera entender porque aqui nesse disco tem influência de cordel nordestino, que é a represente Uhum, Satanás, uhum, tem conceitos, tem a última música chama Pazuzu, que é uma divindade suméria, uhum. e eu também tenho, aqui é um ponto riscado para invocação eu não sei se vai dar para ver a tatuagem aqui, acho que não, mas é uma divindade suméria que eu gosto muito. É o demônio do filme do Exorcista, né? Sabemos. Mas aquele filme é totalmente judeu e hollywoodiano, que é a mesma, judeu e Hollywood é a mesma coisa, né? A produção, eu quero dizer, né? Estados Unidos, não precisa, né, Trump, não precisa. Eu não vou dar uma de hater pra cima do Ó, Trump, de ninguém aqui. gente, o Felipe começa, ele vai pros assuntos, ó. Vixe, vou. Vai além. Bom, eu sei que eu tenho que encerrar, galera, senão ferrou aqui nos. Putz, galera, escuta lá, volume 2 ASCII, no Spotify ou no YouTube, e vejam a riqueza musical que é. O, Então, o exclamação da sua banda vai ficar até o final da live, tá? Tem o Instagram, tem o seu Instagram, tem o YouTube e temos no Spotify pro pessoal ouvir? Tem também. esse disco tem. Tem. Esse disco tem, galera, pra quem perguntou. Bom, é isso, Felipe. Desculpa, mas é que a gente tem que orar. Senão acabou. Ó, o Precisa de uma pessoal tá live falando aqui, ó, marca uma próxima entrevista porque assunto não falta. O pessoal do chat Ó, falou. A gente marca. galera, quem quiser falar sobre qualquer coisa de espiritualidade brasileira, qualquer coisa, Preto Velho, São Cipriano, Quimbanda, Exu Pombagira, sou iniciado em culto tradicional iorubá pelos babalaos africanos mesmo. Não é orixá de Umbanda e Candomblé, é orixá cultuado na África. Vamos falar sobre música, livros, que eu sou tarado em livros. Ele Vamos falar gosta de sobre ler pra tudo aí. Então, caraca. vamos marcar uma live aí de 5 horas, por favor. A gente marca. Aí minha preocupação é que eu tenho um horário aqui, né? Tipo, aí fecha tudo, aí acabou. Mas enfim. Felipe, muito obrigada. Gostaria de parabenizá-lo por essa, como eu posso dizer, aula de enriquecimento cultural para todo mundo. A gente sabe que a gente tem dificuldades, por mais que a gente fale que o nosso país é laico, whatever, a gente sabe que a gente tem muitas dificuldades de o pessoal entender ou do pessoal saber que isso é uma questão de escolha, de estilo de vida, de opinião e que ninguém tá aqui debatendo nada, ninguém tá aqui defendendo nada, independente. E, Imagina. parabéns pela sua banda. Eu ouvi, eu li os reviews da Road Crew. E, cara,
incríveis, não tem nem o que dizer. E quando tiver as novidades, você puder me falar, óbvio, fala com a Suzy pra gente marcar mais um bate-papo e você me contar das novidades e pelo menos eu saber quem é antes do povo, né? Assim. Eu vou te mandar no WhatsApp, então, Ah, para deixar a galera instigada para ouvir. é só vai ver minha Novi, cara. Vou ver minha cara. você vai ter que prometer aqui ao vivo que você não vai contar para ninguém. Não, não vou contar pra ninguém, tá prometido. Então eu vou te mandar. Ai, ó, o chat. Ai, não sei quem. Não, o chat não é, velho. Ó, é uma das primeiras bandas que eu considero uma das primeiras bandas de black metal do mundo, black metal, tá? Certo, temos esse ponto. Com vocal gutural, isso é black metal para mim. Não tô considerando Venom, Celtic Frost, nada. Uma das primeiras bandas de black metal do mundo, brasileira, e que os caras falam de culto, sim, não é ateu, eles falam de culto nas músicas deles. Caraca. Não. Então, foi bem afunilado pra gente escolher o músico perfeito, porque o que eu queria fazer era propor uma música para esse músico que ele ouvisse essa música e falasse: essa música me representa Eu vou. culturalmente. Olha, o miojo, não sei. Não vou falar também, para não dar spoiler. Mas é isso. Felipe, muito obrigada. Espero que você tenha muito sucesso. Parabéns pela sua inteligência, mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Não, aliás, obrigado não. Desculpa por ter te cortado algumas vezes. Não é por questões nada, é por conta do horário mesmo. Sim. Porque, não sei se você sabe, tipo, o meeting, ele tem um tempo, né? Então, assim, eu acho que quando ele é assinado, eu não assino, ele funciona só acho que 45 minutos ou 50. Então, essa era a minha preocupação também. Mas a gente marca uma próxima, com certeza, para você vir falar sobre toda essa sua divergência. Sobre tudo, sobre essa parte sua cultural, fechou? Inclusive, você pode, assim, expande até para o seu público, tipo assim, uma live. Tudo vai ser sobre o ASCII, claro, porque é a minha visão que eu ponho na música. Mas, assim, qualquer tema relacionado a espiritualidade, cultura brasileira, entendeu? Podemos trazer. Galera dos Preto Velho. Podemos trazer. Bora colar, porque eu cultuo tudo isso aí, e eu cultuo mesmo, eu sou bem beato. Até estranho falar isso, mas beato, eu sou bem... eu acho... bem... Como que a gente pode usar um termo? Freiro. Não, eu acho que você é bem conciso. Eu acho que eu diria assim, bem... Ah, não sei, enfim. Mas assim, galera, não sou militante de nada e eu acho que cada um segue o que te faz feliz. Com certeza. Te faz feliz e você não tá prejudicando a vida de ninguém, dane-se o que vão pensar de você. É isso. Ponto final. Acabou. Se você é evangélico e você é feliz assim, ninguém tem o direito de cagar na sua cabeça. Ponto. É simples. E ninguém é obrigado a concordar com as minhas opiniões ou visão de mundo. As minhas visões de mundo é o meu estilo de vida, a minha cultura e a música que eu... Se você não gosta, é só não ouvir minha música. E tá tudo certo. E a gente pode ser amigo fora da música, não tem nenhum problema. Para de falar sarcófago no chat aí. Caraca, o chat tá sarcófago. É maravilhoso. As letras do sarcófago são religiosas de culto? Olha, não sei. Não vou falar mais nada, porque senão vai soltar um spoiler. Porque eu imagino, e aí vai dar ruim. Vai dar ruim, aí a Suzy vai me mandar um áudio e falar: Cíntia, não era pra falar. Beleza. Meu Deus, você Cíntia, fez o Felipe então, galera, falar. a gente vai ficar devendo aqui uma live infinita de horas, assim. Sim. Pra galera que quer falar sobre livro, espiritualidade, quimbanda, black metal, tudo. Instrumentos musicais, poema, porque eu amo escrever letra de música, e poesias no geral também. Eu escrevo poema de tudo, de amor, de tudo eu adoro. Então... Parabéns, viu, Felipe? Parabéns. É nóis. Muito sucesso. E quando tiver tudo novo aí, principalmente ali meados de junho, julho, avisa a Suzy ou me manda mensagem que a gente conversa de novo. Fechou? Se algo der muito errado, julho. Não vai dar errado. Se der muito errado. Não, digo, o mais tardar, é isso que eu quero dizer. Sim, pode deixar. É isso. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada. Obrigada pelo tempo, que eu sei que estava corrido aí. Obrigada por ter falado, se expressado de uma forma tão verdadeira pra gente, que isso é muito importante. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço. Imagina. E, galera, vamos marcar uma live da hora aí pra gente bater papo sobre tudo. A gente marca.
Quem é da macumba aqui e quiser colar também para perguntar sobre macumba, eu vou responder tudo com o maior. Porque aí a galera também vai saber que no volume 3 que já está composto, metade do disco é sobre macumba. Mais um aí, ó. Pronto. É isso, Felipe. Obrigada. Até a próxima. Muito Obrigado, sucesso Cíntia, aí. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.